A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto. Nesta tarde, 21/2/2026, sábado, 13h33 da tarde, culto completo, mês de fevereiro, em Atos capítulo 26. Depois da gripa, disse a Paulo, permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Teme, por venturoso rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouça com paciência. A minha vida, pois, desde a minha mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Jeová foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Jeová continuamente, noite e dia. Por essa esperança, o rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Jeová ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por toda a sinagoga, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia o rei vi no caminho uma luz do céu que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levante-te e ponte sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Jeová, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Tá vendo? O crente tem que ter fé mesmo. O crente que não tem fé, isso aí não pertence a Jesus Cristo, não pertence nem a Jeová, nem ao Espírito Santo, nem à igreja, não. Tem que ter fé mesmo. Continuando. Lá, porque a fé santifica tudo. Lá. E sorte entre os santificados pela fé nem Jesus Cristo. Também a fé santifica. Continuando. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes eu anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Jeová, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando socorro de Jeová, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e ao gentio. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro. O potentíssimo Festo, antes digo palavra de verdade, e de são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo:
Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: proverá Jeová que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei, o presidente e Berenice, e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam um com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar este homem, se não houver apelado para César. É isso aí. É isso aí que nós aprendemos. Vamos agradecer soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde. Abençoe somente os inscritos, somente os dizimistas, os ofertantes dessa obra e deste ministério. Amém, amém. Até o próximo culto. À noite estarei de volta com força completa. Até o culto da noite.